Bom dia, Yazana. Bom dia. Então, a gente está começando aqui mais uma conversa da série de conversas que eu estou fazendo para o canal do YouTube do Humosidades, que é um programa de estudos independentes que eu organizei com muita vontade de estudar o trabalho da dona Haraway, mas também das amigas dela, né, e investir nessa ideia de pensar que a gente pode de outras maneiras das ciências humanas, das humanidades, que a gente fale faz parte desse ciclo de tentar que estejam desenhando a sua trajetória e a sua agenda de pesquisa em diálogo com dos limites assim que a ciência tenta impor. Que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, mas que eu conheci como coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Santa Úrsula, né? Esse de pesquisa, pela reforma curricular que tinha acontecido no curso da Santa Úrsula, muito organizada, né, liderada pela Yazana, e que trazia algumas mudanças para o curso de Arquitetura e Urbanismo que me pareceram muito importantes, assim, muito significativas. Então, a gente se conheceu nessa aproximação. Sim. Eu, enquanto diretora da ESD, e a gente na ESD estava criando um curso de Arquitetura e Urbanismo, então a gente se aproximou do curso da Santa Úrsula e conheceu a Yazana, no intuito assim de tentar entender como é que pode se pensar o ensino da arquitetura e do urbanismo de outros modos, né? Então, queria agradecer a tua presença, Yazana. Eu acho que já que eu comecei a falar sobre o curso da Santa Úrsula, assim, talvez a gente pudesse... Eu queria um pouco, na verdade, que você se apresentasse, né? Mas também, se você quiser, já nessa apresentação, comentar essa trajetória e como é que esses dois momentos que eu estou pensando, né, a tua inserção na FRJ, mas também na Santa Úrsula, um pouco dessa trajetória acadêmica, e depois a gente vai entrando em questões mais pontuais assim do trabalho. E obrigada por aceitar o convite. Imagina, eu que queria agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz com essa parceria, com esse encontro da gente, que se prolonga e se alimenta e estabelece mesmo rede, né? Eu acho que esse nosso encontro é muito bonito nesse sentido, assim, é uma afinidade muito grande. Eu fico muito feliz de estar aqui e de seguir junto. E, bom, eu fiz a minha trajetória acadêmica, então eu comecei me formando em arquitetura e urbanismo, e depois eu tive um encontro com a psicologia. Eu fiz mestrado, o meu mestrado é na psicologia, e não é em qualquer psicologia, né? Meu mestrado é no programa de pós-graduação da psicologia da UF, que já é que na época, né, hoje não sei como estão as coisas, mas que na época que eu fiz, de fato foi um programa de pós-graduação bastante de uma psicologia da diferença, né, de uma psicologia que leia muito Deleuze, Guattari, tinha uma força da esquizoanálise muito grande, Benjamin Foucault. Então já era um programa muito que tinha muito essa frente do com, né? De habitar com, de fazer com, de entender que tipo de pesquisa é essa, que não é uma pesquisa sobre, né? Que não é de cima para baixo, mas buscando então essas ferramentas de uma lateralidade, de uma transversalidade, sobretudo, do pensar. E do fazer a psicologia também, né? Das práticas de psicologia. E de um pensamento da cidade, que foi aí que me atraiu, né? O meu orientador foi o Luiz Antônio Batista, que é um cara que tem uma ligação muito forte com o pensamento da cidade e também com a ideia de uma potência, né? Ligada à luta antimanicomial, né? Uhum. Eu aprendi muito ali
a ideia da diferença como uma possibilidade, não uma ideia de inclusão, entende? Porque a gente tem que incluir o louco na cidade, enfim, mas ao contrário, de que o louco nos ajuda a sair de um produtivismo. Na verdade, quem é louco, né? Essa é a pergunta. Quem está louco nessa história? Então, eu revi assim, esse lugar que é muito comum na arquitetura e no urbanismo de instaurar uma civilidade, uma normalidade nos corpos, que a gente passa longe de questionar, e que esse encontro com essa certa psicologia, né, com essa ideia de, então, que a cidade produz corpos. Então, acho que são 3 coisas, né? Agora, pensando aqui com você, né? Nunca tinha feito esse raciocínio. Mas a cidade produz corpos, então a gente não representa, a gente coproduz, também não produz sozinho, mas coproduz corpos. Então, nossa ação aí é importante, tem que ser pensada politicamente sobre os corpos. A ideia de que a normalidade desses corpos é uma questão e que a gente gera violências gigantescas, excluindo e medicando e até fazendo certas violências, como eletrochoque, em cima de seres que estão pautando diferenças, né? E que essas diferenças, então, são, na verdade, grandes oportunidades para a gente viver um outro modo de existência mais forte e livre, né? Então, a gente está, na verdade, encarcerando e torturando nossas possibilidades também de liberdade. E, por fim, a ideia do com. O que é estar com, o que é estar com o outro, e que é a produção de uma crise e de uma oportunidade de diferenciação de si. Eu me difiro do outro a partir de um encontro que desestabiliza o que eu conheço em mim mesmo. Então, encontrar é criar. E não simplesmente como a gente tem muito comum na arquitetura, que é estar ao lado, né? No sentido assim, a gente sentou em roda para conversar, já está junto. Não. Você tem que sair outro dessa roda para estar junto. Esse ponto, né? Esse ponto crucial. E aí ter um corpo capaz de sustentar isso, que é se desestabilizar do que você sabe de si mesmo. Então, esse lugar que você conhece de fala, esse lugar que você conhece de fazer a sua prática, esses lugares aí entram na interrogação. Esses lugares aí entram em questão, né? Então, essa força psicologia, esse encontro com essa psicologia da UF de Niterói, né, esse programa de pós-graduação da UF de Niterói, me faz, então, mudar radicalmente a minha percepção sobre arquitetura e urbanismo. Mudei completamente e me empurra para a dança. É isso que me empurra para a dança, porque aí eu começo a me dar conta do corpo. Eu havia dançado quando era criança, 10 anos de balé, eu sempre tive uma relação com a dança muito forte, mas havia abandonado. E depois tive uma relação muito forte com a capoeira também, na minha adolescência. Sempre tive uma coisa com o corpo, com essas forças. Mas ali que eu entendi esse link que conectava tudo. Assim. O meu trabalho de arquitetura, a produção política do mundo e a produção do meu próprio corpo. Né? E como era necessário também metamorfosear a mim mesma para produzir diferença, né? E aí eu entro na escola de dança da Angel Viana, no curso técnico, vou passar lá 2 anos e meio dançando 4 horas por dia, todo santo dia lá, né, da semana, mais às vezes ensaios em finais de semana. E aí também que não é qualquer escola de dança. Não estou ali me formando numa bailarina clássica que tem um modelo a ser seguido. Não. É uma escola de uma época, né, que é metade do século passado, e que a gente vai ter uma série de movimentos libertários em várias áreas, e
a Ângela Viana vem desse momento e vem da ideia de dizer que todo corpo dança. Então, é justamente a ideia do contra a dança de modelo, mas a ideia de que cada corpo tem uma expressão e essa expressão é para ser celebrada num acontecimento e numa experimentação e criação de si, né? Então, combinava muito então com o que eu aprendia nessa psicologia que não é qualquer psicologia, nessa dança que não é qualquer dança, mas que estão já nessa ideia, praticando essa ideia de um corpo capaz de encontrar outro, que tem habilidades disponíveis para isso, né? Isso foi extremamente importante para eu fazer o meu doutorado, que eu volto para o urbanismo. Eu passo lá por Paris, no Instituto de Urbanismo de Paris, e que foi uma passagem que mais me trouxe de volta para o Brasil do que me aliou à Europa, né? Eu começo, nessa diferenciação com a Europa, a perceber que o que eu desejo pensar e o que me move, e essas coisas que a gente vivia aqui, que o Brasil é uma grande oportunidade de encontro de corpos, né? Tem aqui as nossas cosmovisões, nesse embate, nessa luta de resistência interminável, estão aqui ainda em disputa. E que na Europa eu sentia, sobretudo ali na França, né, que foi onde eu habitei, a Europa, claro que é uma imensidão, havia ali naquela cidade ainda mais controle sobre esses corpos, né? E, enfim, minha passagem por lá foi mais para perceber a potência daqui. E aí, quando eu volto, bem nessa volta, eu vou estudar, então, participação. Eu vou trazer essa minha viagem fora, na psicologia, na dança. Vou fazer esse exercício de puxar para o campo da arquitetura e do urbanismo. Como é que eu puxo essa história para o campo? Que não está nessa batida, né? Que tem frentes que puxam, né? Eu também preciso citar que sou muito influenciada por um evento que tem desde 2008 no Brasil, que é o Corpo Cidade, puxado pela Paola Benestar, em Salvador, Margarete Pereira, no Rio de Janeiro, que é minha orientadora de doutorado, o Luiz Antônio Batista, que foi o meu orientador de mestrado, esteve no primeiro Corpo Cidade. Então, é uma rede, né? É uma rede de pessoas já interdisciplinar, que estão se conectando, interestadual, né? E a gente vai viver lá nesses 10 anos de evento, que eu acabo retornando em 2018, no último Corpo Cidade, que teve até agora, a produção de um campo, de uma brecha ali dentro do campo da arquitetura e do urbanismo, de pensar a poética, uma conexão com a arte, com a psicologia, também entre... E, sobretudo, essa ligação com o corpo, né? Corpo-cidade, evidentemente, uma ligação forte com a dança, com a Fabiana Dutra lá em Salvador também. Então, esse campo que se instaura, que abre essa brecha, faz também... Eu entro nessa brecha, né? Eu entro nessa brecha com esse meu passeio de fora, mas com essa possibilidade que essa geração abriu de que isso também era arquitetura. E aí eu vou nela. E vou pensar, então, a participação de um modo... Como é que é estar com o outro, como é que é desenhar com o outro, de um modo transversal, onde eu implico, então, o meu corpo, o meu afeto, e crio com o outro sem necessariamente ter que abrir mão de um projeto autoral, né? Enfim, aí isso acho que é um outro capítulo para a gente conversar, que é esse pensamento todo.
que tem o livro, que resultou no livro Reativar Territórios e tudo mais. Mas voltando a Santa Úrsula, que eu acho que eu estou fazendo esse percurso todo para trazer aqui. Então, eu chego ali na Santa Úrsula, uma universidade singular, no sentido que ela foi uma universidade muito forte no Rio de Janeiro, entra num processo de falência, tem todo um drama da política das universidades privadas no Brasil, que também pode ser um outro capítulo para a gente conversar. Mas ela, então, surge ali uma brecha também. Uma brecha de que havia um curso que precisava ser recriado. Tem uma figura política muito importante, que é o João Calafate, que sustenta esse território todos esses anos, né? Nos momentos mais duros de crise, sem água, sem luz. Ele insiste na escola, ele com outras figuras ali, mas ele é certamente o personagem-chave dessa história, e sustentam porque essa escola era uma escola que pensava a arquitetura como arte. E que isso morreria, então não poderia morrer. É muito bonito, é uma história de resistência muito bonita dessa escola. E eu caio de paraquedas, ou não, que, né, se a gente fica atento às bruxarias, né, a gente está estudando isso, não, essas coisas nunca são à toa. Então, eu caio lá e há, então, essa necessidade, inclusive, de existir um curso singular, que não fosse qualquer curso, não fosse esse Frankenstein de cursos que a gente vive, que pega as grandes universidades públicas e não encaixa no modelo das privadas, então a gente corta aqui, corta ali, coloca uma matéria que parece contemporânea, tipo sustentabilidade, e esse é o curso. Então fica um Frankenstein doido, e a gente vai, então, pensar um curso para construir na diferença. Então, claro, todo esse percurso vai levar com o pensamento desse curso. Que é um curso, então, para um país como o nosso, que é um país gigante, extremamente heterogêneo, extremamente heterogêneo em muitos sentidos, né? Territorialmente, climaticamente, etnicamente, economicamente. Para onde você largar um olhar, o Brasil é diferença, certo? Então, a gente constrói igual do norte ao sul do país, centro de São Paulo, lá no Alagoas, lá no Porto Alegre, a gente está construindo do mesmo jeito nessa pluralidade. O que está acontecendo? Essa é a pergunta do curso, né? Como que a gente pode situar o ensino de arquitetura e urbanismo nesse nosso território? E aí a gente se dá conta de produzir um currículo num tripé. De novo, sempre 3, né? Um tripé, terceira margem. Então, porque a gente sai justamente do sistema binário, né? E cria uma outra possibilidade. O 3 é um número-chave. Mas, então, a gente tem o primeiro pilar, é o pilar de a gente saber construir de modo diferente, né? A gente precisa saber construir de modo diferente, não dá para construir do mesmo jeito sempre. E para isso eu preciso saber construir com terra, com madeira, com metal, com concreto, saber construir com pedra, blocos, né? E então aproximar a arquitetura de um fazer construtivo e ligado a uma materialidade, sair de uma arquitetura que pensa o projeto muito ligada a uma abstração, mas voltar a uma materialidade do construir e voltar a partir da pluralidade de diferença, porque não adianta também o cara ter um discurso da diferença e só saber construir de concreto e tijolo 6 furos, laje de concreto, tijolo 6 furos, que é como a gente constrói no Brasil, para rico, para pobre, lá no Alagoas, lá no Rio Grande do Sul, no centro de São Paulo. Então a pessoa precisa ter repertório de diferença para poder construir diferentemente, né? Então o segundo ciclo do curso se baseia todo em ateliês, cada uma
ligado a uma materialidade, a um problema. Por exemplo, terra, tradição. O problema da tradição e da modernidade é a gente pensar isso, e a construção com terra. Então, isso é curricular na Santa Úrsula, não é um adendo. Uhum. Da mesma maneira que a gente vai pensar um ateliê de concreto, mas o concreto é um ateliê, ele não é todo o curso, né? E um outro pilar, que é o pilar do construir com o outro. Então, para eu construir com o outro, eu preciso ter umas habilidades que a arquitetura não tinha, como suas habilidades raízes da disciplina. Assim. Como é que eu me encontro com o outro? Como é que eu crio um corpo capaz de estar com o outro? E não é só humano. Então, não vai dar para resolver isso só na consciência e na fala aqui. A gente vai precisar ter habilidades sensíveis, isso a dança me deu muito, e habilidades sensíveis capazes de entender esse outro, sem um julgamento que sempre é patriarcal e colonial. É impressionante. Essa ideia de que uma cidade europeia é superior a uma cidade brasileira. Uhum. A gente tem essa ideia. Essa ideia é senso comum. Uhum. E é uma ideia colonial e patriarcal. Né? Então, as culturas minoritárias brasileiras, as duas principais, que é toda a cultura ameríndia e a cultura afro-brasileira, elas são absolutamente não, muito imateriais. Então, tem muita coisa que não está no visível. E aí, como é que você cria aí um arquiteto que respeita o invisível de um território? Uhum. Não é a forma, não é lá tirar foto e vou fazer a proporção, mas é o invisível de um território. Então, a gente vai precisar construir outros ateliês, e a gente construiu o ateliê corporal. Então, a gente tem aula de corpo, a gente tem uma sala dentro da escola que é assim, tira o sapato para entrar na sala. Não tem cadeira, não tem mesa, tem um piso de linóleo e almofada. É aqui que a gente vai pensar. E é desse jeito, se livrando dos cacarecos. Então, não é que você está longe do celular, você está longe de tudo. Da caneta, do celular, da mochila, da porcaria, da pulseira, do não sei, entendeu? Dos cacarecos e do seu sapato que ficou lá fora. E a gente vai entrar, então, de pé no chão e com o nosso corpo para a gente aprender aqui a recuperar uma certa sensação do que é estar vivo. Porque a gente tá com esse problema, né, Zui? A gente não tem mais corpo, a gente não tem mais... que eu acho que é o que o Ailton Krenak fala, que a gente descolou o pé do chão. A gente descolou o pé do chão. Então, a gente perdeu, assim, o básico do básico do básico. Era esse trabalho que eu fazia lá. Vamos botar pé no chão, galera. Em todos os sentidos, literalmente e não literalmente, né? E o terceiro pilar do curso, para encerrar esse assunto, que estou me alongando, o terceiro pilar do curso é a filosofia, a possibilidade de pensamento, a possibilidade de politizar cada gesto, cada ação que a gente faz. Então, desnaturalizar absolutamente os gestos de projeto, né? São eles todos políticos, eles constroem também um modo de habitar o planeta, constrói também um mundo, constrói uma sensação nesses corpos, um sensível, né? Tá dizendo aí de como a gente é afetado e deixa de estar afetado pelas coisas, né? Um afetar e ser afetado aqui com Spinoza, tá contribuindo para isso, e como a gente toma consciência disso e faz, então, do nosso trabalho um instrumento consciente. Não para impor um modelo, tem que ser assim, tem que ser assado, mas para dizer que não há neutralidade e há direções éticas que eu vou escolher ou não, mas que eu também não fique reproduzindo o que está acontecendo achando que está tudo bem. Né? Que isso seja uma oposta minha, então, e eu vou assumir ela. Né?
Uhum. E a chegada na UFRJ super recente, fiz um período antes da pandemia, e aí é estado pandêmico, já é mais tudo difícil de poder sintonizar, né? Mas a gente está lá aos poucos. Esse período a gente fez uma eletiva, né, Habitar a Casa, que é muito ligado ao método da terceira margem, tem muito a ver com essa sala, apesar de ser remoto, vou dizer, a direção é essa, e a gente chega para sentir, é uma escola bem mais conservadora, a primeira escola do Brasil, né? Então é uma escola muito conservadora, nesse sentido da ideia do que é arquitetura, né? E é bom, e é preciso habitar as brechas por lá. Uhum. Você falou do terceira margem, eu queria que você falasse sobre isso também, da tua prática como arquiteta, urbanista. Então, falar um pouquinho do que é a proposta do terceira margem e também nesse caminho que você falasse dessa casa onde você está, né? Porque eu acompanhei assim o processo, não sei se é de projeto que você fala, mas a transformação desse espaço para ser o teu espaço de habitação. E eu acho que também sintetiza muito das tuas propostas com a terceira margem, né? A tua própria casa. Então, queria te pedir para falar sobre isso. Assim. Sim. A terceira margem é todo esse papo aí no exercício profissional. Uhum. É a mesma conversa dentro de uma possibilidade de atuação profissional. Então, é um ateliê de arquitetura que tem um método, que é um método que é muito... O que eu acho que eu estou criando é um método, né? Que está lá no meu pensamento de pesquisa, que está lá na criação desse curso da Santa Úrsula, numa certa ideia de como eu atuo como professora e numa certa ideia de como eu atuo como arquiteta também, né? Tá aí, né? Nesse modo de atuar. Então, a terceira margem é um ateliê que propõe aos habitantes, que a gente gosta de chamar de habitantes e não clientes, uma questão. Questão se chama qual mundo queremos habitar. Então, a arquitetura, aqui, nesse caso, funciona como um dispositivo para a gente trabalhar essa questão. Ela não tem um fim nela mesma, ela é quase uma desculpa, um pretexto para a gente se movimentar nesse sentido, né? O problema da arquitetura é esse, é a constituição de um certo modo de habitar o planeta. Não é um lugar onde neutro, mais uma vez, né? Ou um lugar onde eu guardo as minhas coisas ou que não interfere na minha vida. Mas é um processo de criação de si também. O território, então, ele não é um território só físico, é um território existencial. Isso eu aprendi com Deleuze e Guattari, né? O território é um território existencial. Isso aqui, essa grade que vocês veem atrás de mim, que é um guarda-corpo que se chama Gaudí Suassuna, é meu corpo, é a extensão do meu corpo. É uma certa aposta de uma casa antena, né? De uma casa que se conecta com essa floresta que vocês estão vendo atrás. Então, não é uma casa célula de isolamento, cápsula. É uma casa antena, não uma casa cápsula, né? Essa é a produção da terceira margem, mas não como um modelo a ser seguido e reproduzido. Agora vamos todo mundo fazer esse guarda-corpo Gaudí Suassuna. Não é isso. A gente tem, então, um método que vai fazer uma pesquisa junto com esse habitante, o habitar ar, o habitar terra, o habitar fogo, o habitar água, onde a gente vai descobrir juntos um caminho para essa questão, qual mundo queremos habitar. E é um método onde o corpo e a sensação são
os grandes protagonistas do método. Ele não é, então, uma roda onde a gente começa falando. A gente quer justamente as respostas que você não sabe que você vai dar. Uhum. Não vai chegar lá e vai reproduzir o discurso que você já sabia quando entrou pelaquela porta. A gente quer justamente que o encontro transforme e possa produzir algo que surpreenda a nós mesmos. Nós, arquitetos, nós, habitantes. Então, o método ele tem 3 etapas, que tem os nomes bem provocativos e bem colados com Stanger, né? Que é magia, cura e carne. São essas etapas. E a gente está aqui querendo pegar a fumaça das bruxas, né? Que ela diz, né? Prestem atenção porque essa fumaça que queimou, ainda queima, né? É só você perceber se você desloca uma palavra de lugar e como que ela passa a ser vista e sancionada. Então a gente faz de propósito, coloca essas palavras para observar essa fumaça, a gente ficar atento a essa fumaça, né? Quem está fumaceando? Quem está fumaceando a gente, né? Então, magia é a primeira etapa do método que troca a nossa energia. Então a gente começa trocando a energia, criando uma energia comum entre os corpos, descarregando uma certa energia de cansaço, estresse, braveza, tô puta da cara com não sei o quê, né? E criando ali uma energia de criança, alegria, brincadeira, abrindo o corpo. Eu sou espinosista, né? Eu acho que eu posso me dizer assim. E eu gosto muito da ideia do paralelismo entre corpo e espírito, né? Spinoza diz muito isso. Tudo que se avança no corpo, se avança no espírito, se avança no espírito, se avança no corpo. Então a gente faz gestos tipo abrir o peito. Mas quando eu abro o peito, não é só meu braço que vai para o lado. Eu abro o peito. Eu abri o peito. Então, é uma metamorfose mesmo, energética, que acontece nesses encontros. E a gente vai mudando o astral, né? O axé, sei lá, como queiram dizer. E eu gosto muito dessa expressão que tem em Salvador. Ih, pessoa baixa astral. Não, pessoa alto astral, né? Ih, baixa astral, adoro, porque é exatamente isso, não? Então a gente vai mudando o astral e para se preparar para um momento que é um momento cura, que é o momento onde a gente deita no chão e se entrega o corpo inteiro para a terra. E ali a gente pensa com a água, com o fogo, com a terra e com o ar. Então a gente usa muito objetos relacionais sobre os corpos, completamente inspirado em Lygia Clark, né? Pegando aí essa referência, isso que ela nos oferece, que ela deixa para a gente, né, essa possibilidade. E também, cada vez mais, esse encontro com os povos africanos e ameríndios nos dão uma série de possibilidades para esse momento, que passa pelo visível e passa pelo invisível. Uhum. E ali acontece outra magia, outra metamorfose, que é uma espécie de espaço para o inconsciente a trabalhar, onde a pessoa vai lembrar dos seus desejos, lembrar de memórias que foram marcantes na sua vida. E isso tudo vai lembrando a pessoa da sua própria reconexão com a Terra, da sua própria conexão com a Terra. Porque nós somos da Terra, nós somos habitantes da Terra. Só que a gente esqueceu desse negócio, só que a gente viveu isso, a gente vive isso. Tem vários exemplos disso, né? Eu acho que eu tô com... Eu vou desligar aqui, que eu acho que vai ser um bom serviço para a gente. Pronto.
Então a gente relembra essa conexão com a terra. Só que não sou eu que relembro, isso que eu acho que é importantíssimo. Eu lembrei quando eu fiz essa casa aqui, porque essa casa era para mim, certo? Mas quem lembra, lembra outra coisa, lembra suas memórias, lembra a sua conexão com a terra. Então, para algumas pessoas, a água pega, para outras é a terra que pega, para outros é o fogo que pega, para outros é mix, para outros é combinações disso. Vai mudando, a pessoa muda, ela é de diferentes. E isso é muito legal, porque quando a gente começou a metodologia, a gente explicava muito ela, né? E as pessoas, assim, vou chamar assim, do mundo ocidental, academia, biriri, bororó, brancos, classe média, cidade grande brasileira, todo mundo achando, mas isso é arquitetura, mas não estou conectando. E a gente se esforçando, né? Se esforçava para explicar, e biriri, bororó. Daí a gente teve a oportunidade de fazer essas metodologias e o projeto de um terreiro, né? Depois teve outros, mas o primeiro. E aí a gente explica, e eu me lembro de estar explicando nesse empenho, porque eu já estava acostumada, entendeu? Vamos lá. E daí quando eu falo, porque a gente troca energia, sim, qual é o próximo? Tipo, óbvio que você troca energia para fazer alguma coisa. Aí, a gente não tinha muito tempo para fazer os 4 elementos, então eu tinha que escolher um. Aqui é a água. Porque a casa já é da água, ou a casa já é do fogo, ou a casa já é do ar. Entende? Então, é de uma conexão com exatamente essas outras frentes. E eu me lembro de ficar muito impressionada com quão... E ainda fico, tá? Com quão... o quanto de comum tem nesse encontro. Né? Como reverbera uma certa perspectiva de mundo, né? E da mesma forma os ameríndios. Não há aí uma dificuldade de entender essa metodologia. Ao contrário, tipo, é óbvio que é assim que se faz. Tipo, estranho é ficar medindo um terreno com fita métrica, entendeu? Que loucura. Você não vai olhar a energia das árvores e vai ficar medindo esse terreno? Doideira, né? E então, para mostrar essa força. E quando volta, então eu falei que tem magia, tem cura e tem o carne, que é quando volta para a consciência, né? Então aí é a hora que a gente vai sentar em roda, vai conversar, vai desenhar junto, vai escrever. E aí tudo que é metodologia participativa que a gente conhece e que são amplamente difundidas e que um monte de gente usa e que a gente usa também e acha ótimo. Mas é que essa metodologia ela vem depois de um processo de corpo onde quem chega para senta nessa roda já é outro. Não é o cara que chegou pela porta. É um cara que está assim, pasmado com ele mesmo. Ele está assim, tem um banho de banheira com meu avô que marcou minha vida. E essa relação eu quero manter. O dia que choveu, então são histórias aí. São histórias. A gente traz para a roda histórias dessas pessoas com a terra, pegando a importância de Donna Haraway, né? E não importa se elas são verdade ou não, são fábulas, porque a memória ela não traz verdade nenhuma. A gente lembra de uma sensação. A sensação não significa que fato. Ninguém está preocupado com fato. Então essa memória que é meio que aconteceu, meio que eu crio, meio que eu desejo, meio é uma fábula de encontro com a terra. Ela emerge desses corpos. Então eu lembro de um dia onde choveu e tudo alagou e a água subiu e eu entendi o que era anarquia e eu entendi que eu não decido porra nenhuma,
da minha vida. E essa sensação de imensidão, de habitar a imensidão, como é que ela entra no projeto depois? Uhum. E eu quero habitar uma casa que me lembre dessa imensidão. E aí a força da arquitetura, que você acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, dentro do tal da imensidão. Uhum. Uhum. E que vai, então, me produzindo aí um corpo sensível à imensidão, cada vez mais sensível à imensidão. Claro que a pessoa pode criar um bloqueio, negar, sempre a vida dela ir para um outro caminho onde bloqueia aquela imensidão, mesmo que ela esteja à frente dela. Enfim, óbvio, né? Uhum. Mas é essa força do cotidiano. Eu posso trazer aqui com a minha fábula, com a minha história, com essa casa, né? O que é habitar esse acontecimento que está atrás de mim, que é uma... Não é só o guarda-corpo, mas é sobretudo, né? Essa possibilidade de fechamento, que não é um vidro, uma parede, mas uma tela. Uhum. Uma tela que me protege de mosquito, também ela dá suporte aos macaquinhos, né? Então não foi uma tela que eu projetei para mim, mas é uma tela que está se relacionando, por exemplo, com os macacos, né? São habitantes aqui dessa árvore também, eles daqui a pouco podem surgir inesperadamente por aí, eles aparecem todos os dias. E essa tela, ela permite com que o cheiro, a umidade, a temperatura, o som da floresta esteja constantemente fazendo parte da minha vida. Constantemente mesmo, porque ao dormir eu não me separo disso. É como dormir numa barraca com a telinha só fechada, ao invés da lona, né? Essa casa é praticamente uma barraca, nesse sentido da sensação, né? E como isso me aproxima do que não é humano. Então, quando chove e venta aqui dentro, quando faz frio, esfria. Claro que eu tenho aqui uma outra sequência de vidros aqui para dias muito, mas eu praticamente não fecho. Uhum. Eu fecho talvez 2 vezes ao ano isso. E olhe lá. Mas assim, claro que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro também. Evidentemente não daria para fazer isso na Europa. Quer dizer, só uma parte do tempo. Enfim, então está extremamente conectado com esse território, né? E aí tem um acontecimento que acho que vale narrar, que estava acontecendo uma série de coisas na minha vida e a conversa é longa, de uma grande transformação, conexão com vento enorme, e aí eu acordo às 4 horas da manhã e olho para a árvore e tem uma nuvem de luz acontecendo, e eu demoro para entender. Quando eu entendo, é uma chuva, uma neve de vagalumes que estão nessa árvore. É um negócio, eu tento fotografar, não fotografa, porque a luz não pega. É um acontecimento. Então, que corpo é esse que acorda às 4 horas da manhã com esse acontecimento que está conectado com tudo que está vivendo e que tem aí uma sensação de conversa com o que está acontecendo, de uma resposta, de uma pergunta. Oi, acho que travou. É a potência de você poder de fato habitar com o território
e não isolado do território. E isso, evidentemente, tem a ver com a sua trajetória. E cada território vai ser de um jeito. E essa conexão profunda, ela só vai se dar se ela for singular. Uhum. Uhum. Senão ela vai ser um modelo. Uhum. Isso tudo em Copacabana, né? Isso aqui em Copacafona, gente, porque tem que dizer que é Copacafona, né? Isso aqui é em Copacabana, né? Eu saio aqui. Isso é um apartamento minúsculo, também é importante que as pessoas saibam. É um conjugadão, né? Uhum. Porque Uhum. não é de gente rica, certo? Uhum. Uhum. É um conjugadão, um apartamento minúsculo em Copacabana. Eu saio aqui, tem metrô. É cidade, mas é uma cidade outra possível, né? Uhum. Uhum. Você falou muito, né, dessa ideia de habitação, né, do habitar, né? E acho que isso é uma coisa assim que acho que é legal. Como é que esse exercício, esse esforço, né, de pensar a prática como arquiteta a partir do habitar, né? De um habitar que seja também um lugar de transformação, porque o habitar é sempre transformação, né? Mas como é que essas duas ideias, assim, a de transformação e a da habitação, como motores para o exercício da arquitetura, né? Eu acho que é muito importante, assim. Sim. Sim, que é a partir da experiência, né? Eu acho que essa metodologia ela é esse lugar de buscar a experiência da pessoa. Então, quando você vai desenhar e bota na mesa de projeto, né? O que está em jogo na mesa de projeto? Eu gosto de fazer essa pergunta. O que está em jogo na mesa de projeto? São as referências, as teorias, os procedimentos, né? Tem uma série de coisas que está ali em jogo. Como é que a gente coloca em cima dessa mesa outras coisas que não eram consideradas importantes? Eu lembro muito da sacola que a gente está estudando, né? Como que a gente coloca, como é que essa metodologia é uma grande sacola, uma criação de sacola, e vai colocando dentro dessa sacola todos os cacarecos. Aí os cacarecos que nos interessam, não os gadgets, né? Mas os cacarecos que estão nos interessando, né? Aquela pedra que não faz sentido nenhum, que você pegou num lugar porque tem uma história e que não tem valor nenhum, não vai vender por nada, não se trata disso, né? Aquele livro. Então, é uma sacola de afetos, né? Uma sacola do que de fato faz sentido para você, das coisas que te tocam de maneira mais profunda. É dentro dessa seleção de bons encontros que a gente precisa habitar. Uhum. Porque isso nos tornará mais forte. E aí eu sou extremamente spinozista. Primeiro gênero do conhecimento, seleção dos encontros. Uhum. Se eu não habitar o que me potencializa e aumentar minha potência de agir para então passar para o segundo gênero do conhecimento, né? Que é para passar por a possibilidade do comum, do encontro, da criação de um terceiro corpo a partir do encontro de dois que têm afinidade, a criação de um terceiro. Se eu não tenho essa seleção, o que eu tenho é encontro com o que me despotencializa, que é a maior parte dos encontros. A maior chance que você tem na vida é ficar encontrando com veneno, não com um alimento. E aí o que vai acontecendo com você? Você vai perdendo a força de agir no mundo, vai enfraquecendo, vai saindo do seu propósito existencial, vai se desconectando com a terra, vai perdendo a existência. Aí vai criando ódio, rancor, porque para Spinoza a questão central são os afetos de alegria e os afetos de tristeza, né? Então tudo que te entristece é um grande veneno para sua vida. Você precisa sair disso. É isso que as pessoas precisam entender. Não dá para habitar o lugar por estar sempre cedendo a uma negociação social. Porque você vai morrer. Não,
só fisicamente, mas espiritualmente, que é o primeiro a morte, depois vem o físico, né? Uhum. Uhum. Então você precisa colocar na sacola para habitar essa sacola, seja ela arquitetonicamente, fisicamente, seja ela imaterialmente também, né? Uhum. Colocar nessa sacola para habitar, para você poder ganhar corpo, conectando com isso, ampliando a sua potência de agir no mundo, ampliando o corpo, e com isso você poder, então, criar, agir, desenvolver coisas, né? Para chegar, enfim, lá no terceiro gênero do conhecimento, depois, que é a intuição. E aí está mais próximo da beatitude, está mais próximo da liberdade. Liberdade, para Spinoza, não é fazer o que você quer, a hora que você quer, não tem nada a ver com isso, mas é se colocar junto do que te potencializa, justamente. Uhum. Esse é o caminho, né, da liberdade. Uhum. Uhum. Então é fundamental isso. Não, só ia fazer uma frase de conclusão. Não, fala. Não, é fundamental a gente habitar algo que nos potencialize, né? É o primeiro passo. Sem isso, a gente não avança, né? Uhum. Uhum. Eu fiquei curiosa depois com essas negociações todas, né, com o modo de fazer projeto em arquitetura que é ensinado tradicionalmente e essas aberturas para outros modos de praticar, né, arquitetura. Eu fico muito curiosa para pensar as costuras, né, entre as experimentações por outras vias e os cânones, né, o desenho, o projeto, isso, sentar na prancheta, o planejar alguma coisa que vai ser construída depois. E aí você falando, eu me lembrei muito da minha experiência sempre quando eu visito o Sesc Pompeia, que é um projeto, né, onde a Lina e a equipe estavam ali o tempo inteiro no terreno, então no processo de construir, que não tinha um lugar para onde ir para pensar e para retornar, né? E a sensação que para mim é sempre muito forte de sabendo disso, e então cada coisa ali me fala muito, né, quando eu visito. Então fiquei muito curiosa para saber isso, assim, como é que é a relação com a construção, com o desenho e com a construção, né, nessa abordagem. Então, a gente está desenvolvendo isso melhor agora, né? A gente está chegando a essa etapa e na biblioteca Semente Viva, que a gente está desenvolvendo junto a uma ONG chamada Vagalume, lá para uma comunidade de Campina, no Amapá, lá no final da Amazônia, né? Desaguando já no oceano. A gente começou a desenvolver isso mais, assim, né? De começar a se apropriar assim, desse canteiro de obra, com toda uma discussão que já vem na arquitetura há muito tempo. Tem uma discussão que já tem na arquitetura que não passa por isso que a gente está falando, exatamente, que é uma discussão que está até muito forte na América Latina, né? Da ideia de construir muito com pouco, né? Que é um filme que saiu do Equador, da ideia de ir pensando, então, de construir com o que tem, né? E de ir construindo no processo. Essa é uma briga grande, é uma briga antiga, né? Entre o desenho e a obra, e de a gente ir construindo conforme vai acontecendo a oportunidade de materiais chegarem, de habitar o território e de desenvolver isso. Isso é muito legal. É difícil de encaixar isso dentro de uma realidade urbana brasileira, assim, mas é um caminho com certeza muito grande de avanço nessas ideias todas, né? Você poder habitar e construir num mesmo processo, assim, né? E não fazer essa grande cisão entre um projeto ou ser um projeto bastante aberto a esse habitar, né? Uhum. E a gente estava bolando aí o desenvolvimento de rituais de construção, de rituais de corpos, assim, de retomar esses rituais inspirados em algumas coisas como comunidades africanas que constroem comunitariamente suas casas
que nem a gente constrói, bate laje aqui nas nossas favelas, mas de um jeito cantado, ritualístico, onde a gente pede licença à terra, né? Alguns indígenas andinos também começam uma casa pedindo licença à terra, conversando com essa terra. São esses os nossos caminhos de trabalho agora, né? A gente está desenvolvendo isso agora, já começou a fazer lá nessa experiência na Amazônia. A gente começou a misturar, né? A gente abriu a nossa obra fazendo um ritual às mulheres, a gente preparou um banho de cheiro e a gente intencionou esse banho, e a gente abre então com uma roda espalhando esse banho de cheiro bem onde vai ser construída a biblioteca. Depois, durante o processo das primeiras etapas da obra que a gente acompanhou antes da pandemia, a gente vai fazer esses exercícios da metodologia de projeto também na obra. Bora todo mundo recolher aqui, deitar no chão, vamos dar um tempo para assentar esse corpo, para voltar para lá, para entender. E aí a gente foi descobrindo ali uma coisa muito legal que dá para desenvolver, e a gente está nesse caminho, com essa pausa aí pandêmica que deu uma parada nesse processo, né? Por causa justamente que a gente não pode encontrar, não pode avançar, a obra até meio parou, enfim, a gente está um pouco nesse pé, né? Mas até a gente estava fazendo aí uma parceria com a Companhia de Mistérios e Novidades aqui do Rio, que a gente acabou fazendo uma live aí você com eles lá, por causa do projeto Cidade Floresta, que é outra história. Mas a gente estava nessa construção disso aí, desse fazer, edificar e um com não só físico, do mutirão, vamos aprender a fazer essa parede, super importante, tá? Mas também ritualizar isso, também trazer isso para o âmbito sagrado, né? Seja o sagrado que for, não importa, mas o sagrado como esse lugar de conexão com a terra profunda, né? Perceber, sei lá, se a gente for perceber a cultura, aprendi isso na cultura afro-brasileira, né? A ideia do axé, a energia, né? Tudo que você faz tem energia, né? Você prepara uma comida com amor, com carinho, tem um axé nessa comida, né? Então, tudo que eu faço tem isso. Então, qual é o axé que está nas paredes de uma construção da cidade grande? Um cara que está sendo explorado, está construindo, os materiais chegaram lá, usurparam a terra, em processos de extração e de transporte de grande usurpação. O cara que desenhou, às vezes, reproduziu um modelo que não é do território naquele lugar, o empreiteiro ganhou dinheiro, e o habitante entra e não tem nada a ver com ele aquele espaço. É tipo um sistema de veneno. Então você entra em que axé? Você adentrou um edifício, que axé tem esse edifício? Enquanto essa casa construída por essa comunidade africana, a comunidade toda desejando para aquela família a cada amassada de barro que prospere, que tenha alegria, que aquela família não está separada deles, está todo mundo junto, o tempo todo reverenciando a terra, o tempo inteiro nessa conversa, reverenciando a terra, pedindo licença à terra, pedindo licença a tudo que envolve, os elementos todos. Então, o que a axé tem? É uma mudança de perspectiva gigante, né? E a gente precisa fazer isso, a gente precisa mudar essa relação de quem constrói
e quem contrata. E é um caminho bem difícil, sobretudo aqui nas cidades, né? Assim, porque está muito estruturado desse jeito, né? Está muito estruturado desse jeito. Mas é possível, sempre é possível, né? Tem um grupo desse documentário Construir Mucho com Pouco, tem um grupo no Equador chamado Alborg, que eles fizeram uma experiência assim, de trocar o trabalho deles por a casa, né? Tinha um casal que tinha uma casa caindo, eles eram arquitetos, precisavam de um lugar, então eles fizeram um escambo de tempo de uso e entrega de serviço, e foram então reconstruindo aquela casa a partir do processo de habitar ela, de fazer o mínimo possível e de materiais que iam conseguindo, porque o comum desse casal e do grupo de arquitetos é que eles não tinham dinheiro, ninguém tem dinheiro. Então, quando não há o dinheiro, o que há? Outros recursos existem, é isso que eles foram ver. E aí eles vão construindo essa ideia. E tem uma turma em Salvador que tem um projeto chamado Moraria 53, que o Pedro, que é um dos meninos que toca o projeto, ele vai fazer um estágio com esse pessoal em Quito, volta, e aí vai, então, fazer isso em Salvador. E é muito engraçado, porque Salvador é Salvador, né? Então a galera começa a trocar... a gente vai demolir essa parede para tocar aqui dentro, né? Porque queria tocar num lugar no centro de Salvador e não tinha lugar para tocar, porque o pessoal morava na periferia. Então, ainda no processo de obra, eles vão fazendo esses agenciamentos, né? Esses encontros que vão trocando mão de obra e coisa que pode construir lá por uso, por espaço, né? Que é o que as pessoas tinham para oferecer e é o que elas têm. Então, existem frentes que estão pensando nisso, né? A gente está querendo pensar isso também em outros sentidos, mas eu acho sensacional essa turma que está pensando justamente isso, sabe? Habitar é para construir, não construir para habitar. Muito assunto. A gente pode ficar um dia conversando, a gente pode fazer uma série de conversas que não acaba nunca. Tenho vontade de continuar perguntando e perguntando, acho que tem muita coisa, né? Para pensar, assim, mas eu fiquei pensando muito nessas conexões mesmo, voltando para a proposta das humusidades da Dona Hara e com a ideia da compostagem, né? De que ela fala que a gente é humus, né? A gente é aquilo que é produto do rejeito, mas que é pleno ainda de força vital e de energia, né? E que se a gente passar a olhar então para esse processo de aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente descarta, né? Aquilo que a gente acha que não serve mais e que dali desse processo de decomposição e recomposição tem muita troca energética e de força vital mesmo acontecendo. Então, é dali mesmo que talvez vá sair o adubo para a gente pensar todas essas práticas de outros modos, né? Quando você fala, eu fiquei lembrando muito dessa proposta dela de pensar pela compostagem, né? Como é que, no teu caso, né, da arquitetura, do urbanismo, como é que dá para revirar pelo avesso as práticas assim, as práticas tradicionais da arquitetura, né, dessa arquitetura que se ensina, né, que é essa que a gente acha que vai para a universidade para aprender e sai arquiteto, né? Como é que dá para revirar isso a partir da ideia da adaptação e a partir dessa atenção para as transformações que acontecem no espaço ou na experiência da habitação, né? Então tem muito assunto mesmo. Mas eu acho que a gente podia ficar por aqui, porque senão eu vou começar a te perguntar uma série de outras coisas. A gente não vai parar nunca. E todo mundo que sabe essas coisas de vídeos online, não sei o que, diz que o tempo bom é 1 hora, né? Porque depois as pessoas Que ninguém aguenta ver muito. eu fico com vontade de fazer umas conversas de 7 horas, assim, mas ninguém assiste depois.
É isso, que maravilha esse papo, né? Te agradeço aí a oportunidade de conversar sobre isso e de se fortalecer nessa conversa, né? De criar rede, de criar... Acho que o nosso encontro já foi esse, né? Quando a gente se encontra, você diretora, eu coordenadora, e a gente num pensamento muito afim, né? Um lugar já muito afinado, muito comum de pensamento, né? Como também é importante a gente se fortalecer e estar junto e apoiar ideias como uma apoia a outra e as pessoas apoiarem, porque eu queria trazer essa dimensão do embate, né? O embate também é muito grande, né? É muito forte o ataque contra isso, assim, que a gente vive em vários âmbitos, e isso não é arquitetura, em vários sentidos, né? E a gente ali, como mulher, na linha de frente, sabe? É preciso também essa força, assim, né? De coletivo para sustentar esse lugar. É isso que eu queria trazer aqui, né? Para fortalecer o que a gente já faz entre nós, mas também para dizer para as pessoas que nos assistem e estão afinados com o que a gente faz, para vocês entrarem nessa dança, né? Entrarem nessa frente com a gente, né? Vem junto, vamos junto, ajuda essas ideias a propagarem, propague as suas, vamos se fortalecer em rede, entre em contato com a gente, porque não tem como sustentar isso sozinho. Essa transformação, assim, que a gente está querendo propor, né? Que é uma transformação, assim, inevitável pelos tempos, mas há uma cegueira muito grande, né? Aqueles 50 anos, como é que era o nome daquela? 50 anos de negação, não era isso, era outra palavra. Não, era em espanhol eu adorei que a tradução do espanhol foi a grande vacilação. Vacilação. Que a gente estaria vivendo agora uma era, né, da grande... A Haraway fala isso a partir de alguma parceira dela, né? Alguém que... Eu não estou lembrando agora quem é a pessoa que define isso, que a gente está nesse início de século e até a 2050 e poucos vivendo la grande vacilação. É muito bom isso. Só que essa grande vacilação não são só de pessoas apáticas que não estão vendo e não estão querendo sair do sofá, do biscoito no sofá, vendo televisão. Mas também de uma massa que está muito incomodada com a transformação necessária e que vem contra e vem violentamente, que é essa política do ódio, que é o ódio que está na rua, né? Então, eu acho muito importante a gente se juntar para estar junto enfrentando essa linha de frente e que vem de todos os lados, visíveis e invisíveis, né? Sim. Ai. Pô, obrigada demais. Obrigada a você pelo nosso encontro. E seguimos, né, Zoe? A gente segue para muito tempo. Sim. Seguimos. Obrigadão. Nada, querido. Um beijo. Beijo. Tchau.